Deus abençoe todos e todas hoje à tarde, hoje à noite, no momento que vocês afastam o seu tempo para ouvir o ensinamento, porque tem muitos que não conseguem assistir agora ao vivo, mas depois eles assistem o ensinamento e ouvem o ensinamento. E eu gostaria que o nosso Deus, no momento que vocês se preparam para ouvir o ensinamento, que Deus dê para vocês vitória, que Deus ajude vocês, que Ele esteja com vocês, porque tem muitas pessoas que nem todas as pessoas da sua família são da igreja ou gostam de ler a Bíblia. Alguns ficam chateados, falam para mim, e talvez só você ouve o ensinamento, talvez só você tem que se esconder para conseguir assistir o ensinamento, para não chatear eles e ouvir o ensinamento escondido. Alguns de vocês recebem críticas das suas famílias, das suas amizades, as pessoas que estão com vocês. Eles criticam vocês, mas eu falo que não é para vocês se preocuparem, é para vocês serem prudentes, é claro, sejam prudentes e sábios no que vocês fazem quando vocês forem assistir o ensinamento. Se todos os seus parentes não ouvem e eles ficam chateados, então você, com muita prudência e sabedoria, escolhe o lugar onde você vai ouvir o ensinamento para não forçar as pessoas, porque nós não podemos forçar ninguém. Não forcem também os seus filhos adolescentes, não ameacem eles, porque isso não está certo. Não força a sua família, nem ameaça eles. Só fala para eles se eles quiserem ouvir, tudo bem. E se não, então tudo bem também. E Deus que vai fazer a obra. É Deus quem faz a obra em cada coração, em cada vida. Tem pessoas que ficam chateadas se forçam elas, se ameaçam elas a ouvir o ensinamento. Então nós temos que aprender todos os dias a fazer todas as coisas sabiamente para que possamos deixar a nossa família feliz e nós possamos ter paz. E Deus também fica agradado de tudo que nós façamos para Ele seja do jeito certo. Deus abençoe vocês mais uma vez. Vocês podem se sentar nas suas casas. E dispostos, agora vamos cantar para o Senhor o hino 214, que chama Eu Não Estou Sozinho, porque Deus, ou o Senhor Jesus, está do nosso lado. É por causa disso que nós não estamos sozinhos. Vamos cantar para o Senhor com o nosso coração. Vamos cantar. Esse hino aqui é um hino curto, então vamos cantar, não sei, umas 2 vezes, se nós pudermos 3. Então vamos ver pelo tempo e vamos cantar com o nosso coração. Hino 214. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo,
solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Bendito seja o Senhor. E é desse jeito mesmo. Deus está conosco. Agradecemos o Senhor. Ele está aqui, nos olhando, nos ouvindo, nos vendo, vendo as nossas ações. Ele está de olho quando nós fazemos as coisas com todo o nosso coração, com toda a reverência que Ele merece. Porque tudo que tem a ver com o Senhor, nós temos que fazer com fervor, sabendo e sentindo que Ele está sempre do nosso lado, que Ele está do lado daqueles que invocam Ele de verdade. É essa a promessa do Senhor. E hoje nós vamos lembrar o ensinamento, lembrar o título do nosso ensinamento é Esquadrinhar as Escrituras. Esquadrinhar é aprofundar, é ler aprofundadamente, investigar, analisar as Escrituras, ou a palavra do Senhor, que chama a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, e na Bíblia é onde nós achamos que Deus existe. Se nós voltarmos no tempo, milhares e milhares de anos atrás, nós pensamos como que o homem, a humanidade, soube e ficou sabendo que existia Deus, que existia um Deus. E quem escreveu tudo o que tem na Bíblia? Todos os mandamentos, a doutrina, os ensinamentos, as experiências que tem na Bíblia. Quem que escreveu? As pessoas perguntam. As pessoas falam que foram só homens, foram seres humanos, e por causa disso alguns não acreditam na Bíblia. E realmente foram seres humanos, mas desde o começo, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele começou a falar com eles, ensinar para eles as regras morais, ensinar para a humanidade. E Ele ensinou também para eles os seus mandamentos, ensinou a sua palavra para eles, ensinou tudo e ensinou para eles nas suas consciências. Naquela época, existiam os patriarcas, os chefes, os que governavam as suas tribos, os que governavam as famílias de muitas pessoas, porque eles se multiplicavam. E Deus revelava para aquele patriarca, dava sonhos e visões e falava com eles e ensinava para eles. Deus fazia que eles conhecessem Ele, até que chegou Moisés. E na época de Moisés é quando Deus ele resolveu escrever os mandamentos dele em tábuas de pedra e falar para Moisés que ele escrevesse a lei toda num livro. Naquela época, eles tinham rolos de pergaminho feito de animais. Eles faziam rolos e é onde eles escreviam. Deus ensinou para eles como que eles tinham que fazer a tinta, como que eles tinham que produzir para escrever e deu capacidade e inteligência para alguns homens para que eles aprendessem a escrever com figuras e cada figura tinha um sentido.
E desse jeito, Deus ensinou para eles como que tinha que se escrever. Naquela época, não era todo mundo que conseguia aprender a ler e escrever, era só alguns especialistas, as pessoas que Deus queria que eles aprendessem, e aí eles aprendiam a ler as figuras, as imagens. E desse jeito, Deus falou para Moisés escrever num livro, e Moisés, ele escreveu mesmo. E é por causa disso que nós temos os 5 livros de Moisés, que chamam o Pentateuco, aqueles 5 livros que foram escritos, narrados por Deus. Deus falou para Moisés, e Moisés escreveu tudo aquilo. E no decorrer do tempo, os escrivãos, eles começaram a escrever em outros pergaminhos, porque aqueles já estavam muito velhos e não dava para ler direito. Eles começaram a escrever em outros pergaminhos novos, depois chegou a imprensa, chegou o papel, e desse jeito é que a palavra de Deus foi sendo transmitida de escrito em escrito. Também veio a evolução, o desenvolvimento da linguagem, dos idiomas, e os homens que ficaram especializados naquilo, porque Deus deu a capacidade para eles entenderem o vocabulário, os dialetos e traduzir eles. Desse jeito, nós não vamos falar tanto, mas vamos imaginar como que foi o processo. E aquele processo chegou até o dia de hoje, até as nossas vidas, e nós temos aqui o papel, nós temos aqui isso aqui, que as pessoas dizem que vai acabar também, porque tudo agora é pela tecnologia, e pela internet, e pelos aparelhos eletrônicos, tudo aquilo. No entanto, eu gosto do papel. E eu espero que o papel não acabe durante a minha vida, porque eu adoro a Bíblia no papel. Eu não gosto num telefone, num celular, num computador, porque eu gosto de ler o verso e passar rápido com os meus dedos, e no computador é mais difícil conseguir analisar e esquadrinhar a palavra de Deus. Quando eu começo a ler e esquadrinhar e pensar e analisar no Senhor, eu gosto que seja no papel, porque eu fico comparando os versos, eu comparo de novo, eu volto atrás, eu vou mais para frente, e é mais fácil, e não é tão fácil fazer aquilo num celular ou num computador, numa tablet, como chamar. Então, irmãos, o Senhor, ele sempre disse para nós esquadrinharmos as escrituras, escritas em pedra, escritas no que for, mas Deus sempre quis que esquadrinhássemos as escrituras. E hoje vamos ler alguns versos onde Deus sugere para as pessoas esquadrinhar as escrituras, mas nós não vamos duvidar. Não vamos duvidar, porque isso aqui é palavra de Deus. Mesmo que foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, quem escreveram, por exemplo, o Novo Testamento, as cartas, as epístolas, os apóstolos, os discípulos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, eles foram escrevendo, e Deus disse para eles o que eles tinham que fazer e dizer, e ensinou para eles a doutrina. E isso aconteceu com Moisés, e aconteceu com todos os escrivãos e os profetas. Eles falavam, e os seus assistentes, que eram os escrivãos, eles escreviam. Eles escreviam aquilo que o profeta falava para eles. E tudo aquilo vinha do Espírito Santo. Então, não vamos duvidar da Bíblia. Não vamos duvidar da Bíblia, nem vamos duvidar porque foi escrita por homens. É claro, os seres humanos escreveram, mas eles foram dirigidos, guiados, inspirados, pegos pelo Espírito Santo de Deus. Por causa disso, hoje nós vamos valorizar aqui em alguns versos que vocês já leram. Vocês conhecem o ensinamento. E sabemos que esquadrinhar é ler aprofundadamente, investigar, comparar, analisar, ver esse verso aqui e o outro lá, e é igual, vamos ver o que diz. Desse jeito nós vamos entender e compreender a doutrina do Senhor. É isso que nós chamamos de esquadrinhar as Escrituras. E em Lucas 4, vamos abrir a Bíblia em Lucas 4, quando o Senhor Jesus, ele leu as Escrituras, ele sempre estava lendo as Escrituras. Ele não precisava esquadrinhar elas, porque as Escrituras falavam dele mesmo, da vida dele.
mas ele leu elas para dar exemplo para os seus apóstolos e para as pessoas que ouviam ele. Lia elas e falava: hoje está se cumprindo a escritura que diz, que fala de mim. Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu com aquilo que está acontecendo agora, com o que vocês estão vendo. Hoje se cumpriu a escritura que foi falada pelo profeta tal. Nós vemos aqui como o Senhor ele ficava atento e ele pedia para eles darem o rolo do livro para eles, porque eles não tinham papel, eram rolos, eram pergaminhos, peles de animais, e ele falava: me deem a escritura para ler. E em Lucas 4, no verso 17 até o 21, vamos ler rapidamente, diz aqui que o Senhor ele estava evangelizando, ele estava falando, ele estava numa cidade que chamava Nazaré, e era um dia de repouso, era um sábado, e diz aqui que ele entrou numa sinagoga. Ele entrou para ler a palavra de Deus e para ensinar para as pessoas que estavam lá na sinagoga. No verso 17 fala: entregaram a ele o livro do profeta Isaías. Deram para ele o livro do profeta Isaías. Vamos lembrar que era um rolo. E diz: ele abriu o livro, ou o rolo, e encontrou o lugar em que estava escrito o seguinte. Era uma leitura, era uma profecia do profeta Isaías. Diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus, ele leu isso aqui. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Era o próprio Senhor Jesus que Isaías estava falando dele. Pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Não aos pobres de dinheiro, mas aos pobres de conhecimento da doutrina do Senhor. Aqueles pobres que não tinham autoridade, não tinham direitos, não podiam protestar. O porquê eles não estavam cumprindo a lei do Senhor. Eles não tinham direito, mesmo eles vendo os maus exemplos e os maus testemunhos dos principais governantes, dos seus chefes, mas eles não tinham autoridade para questionar, eles tinham que tolerar e suportar. Eles eram os pobres de espírito, que nos seus corações eles amavam a Deus, eles esperavam a Deus, e eles esperavam a misericórdia, a manifestação de Deus. Eles não podiam fazer nada, porque os chefes deles tinham mais autoridade e poder do que eles. E se eles tentavam protestar, prendiam eles ou castigavam eles. Eles são os pobres. E aqui o Senhor, na profecia, ele dizia: me ungiu para pregar o evangelho. O Senhor Jesus estava lendo ao respeito dele mesmo, para pregar o evangelho aos pobres, a salvação para eles, o rei perfeito deles, que não ia humilhar eles mais. Aquele rei perfeito que ia viver em santidade, que ia ensinar para eles a santidade, e eles iam conseguir viver em santidade. Era aquela mensagem para aqueles pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, porque eles estavam doentes, não só fisicamente, com doenças físicas, mas a alma deles estava doente, eles estavam tristes, eles tinham tribulação, eles se sentiam sem Deus e sem esperança naquela época. Por causa disso, diz: enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos. Os cativos são aqueles que eram escravos do pecado. Escravos do pecado. Eles eram os cativos. Aqueles que pecavam e não conseguiam fazer a vontade de Deus, porque eles não tinham mais ninguém que ajudasse eles cumprirem os mandamentos do Senhor. Eles são os cativos, e diz aqui que o Senhor veio libertar os cativos e dar vista aos cegos, mas não eram os cegos físicos aqui somente, aqueles que têm a doença física, mas os cegos que tinham
vendas nos olhos, porque eles não tinham a doutrina de Deus, porque nunca tinham ensinado para eles a verdadeira palavra de Deus, nunca tinham falado para eles, nem lido para eles a lei de Moisés do jeito certo. Então eles estavam completamente cegos, eles não sabiam a palavra de Deus, porque os chefes deles, os governantes, os principais, aqueles que se chamavam ministros de Deus, aqueles sacerdotes, eles nunca fizeram o seu trabalho direito e nunca falaram o jeito certo da palavra de Deus para os habitantes das cidades e dos povos, naquele povo que chamava Israel. Então eles eram cativos, eles eram servos no sentido espiritual, como quando um homem ele leu a Bíblia e o apóstolo Filipe se aproximou dele e disse: você entende? E ele disse: mas como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Eu estou cego, eu não entendo o que eu li. É essa cegueira espiritual, ficar cego espiritualmente. Mas o Senhor veio para proclamar libertação aos cativos e para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos pelo inimigo, mas também pelos governantes que humilhavam eles, que oprimiam eles, que roubavam eles e cobravam deles muitos impostos, tiravam deles o pouquinho dinheiro que sobrava do que eles trabalhavam. Eram eles os cegos, os oprimidos. E diz no 19, para proclamar o ano favorável do Senhor. É o que o Senhor Jesus veio fazer, proclamar o ano favorável do Senhor. No 20 diz, depois, fechando o livro, porque era um pergaminho, devolveu-o ao assistente, que era um sacerdote, e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E começou a dizer-lhes, hoje cumpriu-se essa escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu essa escritura, porque sou eu. O Senhor com certeza disse para eles, eu sou aquele de quem falou Isaías. O Espírito Santo está sobre mim. O Senhor me ungiu, me enviou. O Senhor falou com eles e ensinou para eles, mas eles entenderam? Eu acho que não. Continuamos em João. Vamos abrir agora o livro de João, no capítulo 5, porque nós hoje vamos ler a respeito de esquadrinhar as Escrituras e nós vamos agora valorizar muito as Escrituras, a palavra de Deus que chama a Bíblia. É o que hoje vamos destacar e vamos aprender que tem um valor grande, que é importante, que nós temos que fazer aquilo. É essa a maior importância do ensinamento de hoje, é o que vamos destacar. João 5. No verso 39, o Senhor também pregou aqui, o Senhor falou aqui, ele falou para todas as pessoas que todos eles tinham que ouvir ele, que ele ia ensinar a sua palavra, o seu evangelho, que ele ia testificar ao respeito dele mesmo. E aqui no verso 37 diz, também o Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Ele falou aqui, o Pai que deu testemunho de mim. Eu dou testemunho de mim, mas o Pai também, o Espírito Santo também dá testemunho de mim. No 37 diz, também o Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Jamais ouviste sua voz, nem viste sua aparência. Também não tendes sua palavra morando em vós, porque a quem ele enviou não credes. No 39, aqui nós temos a importância. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Esse verso aqui, para os incrédulos, é importante. Esse verso aqui é para aqueles que falam que a Bíblia foi escrita por seres humanos e ela não tem valor por causa disso. O Senhor aqui disse, examinais as Escrituras. Se vocês examinam elas, esquadrinham elas, leem elas, analisam elas aprofundadamente, vocês vão descobrir a vida eterna. Vocês vão descobrir o verdadeiro caminho que vai levar vocês até a vida eterna. Diz, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor disse, as Escrituras são aquelas que testificam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque tudo que o Senhor Jesus viveu e fez, toda a manifestação dele na terra, tudo isso está escrito no Antigo Testamento, nos livros dos profetas e dos Salmos. Desde Moisés fala sobre o Senhor Jesus e das obras dele, da pregação dele, do evangelho dele, das boas novas. E diz aqui que tudo está escrito, as escrituras, elas dão testemunho dele, então temos que ler as escrituras aprofundadamente para que possamos encontrar o verdadeiro caminho que nos leva até a vida eterna. Alguém poderia falar, tá, mas tem milhares de religiões que saíram da Bíblia, então como que nós vamos saber? Tem milhares de religiões que se chamam cristãs e elas saíram da Bíblia. O que nós vamos fazer então? É muito boa a sua pergunta, porque vocês têm que ser sinceros. Um homem, uma mulher que forem sinceros de coração, que esquadrinhem ou leiam as Escrituras com todo o seu coração, com muita sinceridade, tendo o desejo de aprender das coisas de Deus e de achar a verdade de Deus para conseguir seguir os caminhos dele e ganhar a vida eterna. Se vocês conseguirem fazer isso, Deus vai iluminar vocês imediatamente. Ele vai ajudar vocês, vai apoiar e guiar vocês, e Ele vai ficar com vocês. Naquele momento, o Espírito Santo vai ficar com vocês, guiando vocês pelo caminho certo, pelo caminho bom. Deus não vai permitir vocês se perderem. Ele não vai permitir que você crie uma nova religião só de alguns versos da Bíblia, porque Deus, Ele vai ver a sua sinceridade. É isso que vai salvar vocês do erro, a sinceridade. Quando Deus vê a sua sinceridade, Ele vai guiar vocês. E aí, então, Ele vai juntar vocês com aquelas pessoas que têm sido sinceras e seguem o Senhor com sinceridade. É o que Deus faz. Vamos continuar em Atos, no livro de Atos, no capítulo 8. No verso 28. Diz aqui em Atos, fala sobre aquela pessoa que eu falei para vocês agora há pouco, que estava lendo a Bíblia. Aqui no verso 26 diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, que era o discípulo, o apóstolo Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O Espírito Santo deu uma ordem para Filipe e ele obedeceu. Diz que ele foi. E quando ele chegou naquele lugar, naquele momento estava passando, diz que estava passando um homem na sua carruagem, um etíope. Diz, eis que um etíope, que era um eunuco, que era alto funcionário da rainha dos etíopes, ele estava sentado no seu carro, na sua carruagem, e ele estava lendo o profeta Isaías. E no verso 28 diz aqui que ele estava voltando no seu carro, lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: vocês percebem, irmãos? Os irmãos e as irmãs, elas já sabem, mas as pessoas que ouvem, que estão me ouvindo e ainda não tiveram experiências com o Espírito Santo, diz aqui que o Espírito de Deus falou com Filipe. Eu destaco isso aqui porque as pessoas duvidam e elas falam, mas quem que escreveu a Bíblia? Foram homens que escreveram. Como que nós sabemos que realmente é de Deus? É que Deus, Ele é poderoso e Ele fala com as pessoas. Deus fala com as pessoas. O Espírito Santo fala, mostra, dá revelações, sonhos, profecias, visões. Ele fala com as pessoas, dá uma visão para elas, e aí a pessoa, ela vê o Senhor e Deus dá ordem para ela. Então, Filipe aqui, o Espírito Santo falou com ele, disse para ele, e nós não sabemos se foi pela boca mesma de Filipe ou se foi uma visão. Quando o Espírito Santo falou com ele, ele pode ter tido uma visão que o Senhor deu a ordem para ele, disse: aproxima-te e ajunta-te a esse carro, onde tem aquele etíope. Se ajunta.
Deus, ele é poder, porque Deus se manifesta, ele fala com o homem e hoje também Deus fala conosco. Nós temos que aprender, ler a Escritura, esquadrinhar a Bíblia para aprender muitas coisas. E aí então vocês vão conseguir ter muitas experiências com Deus, porque Deus fala conosco também hoje. Não é só aquilo que está escrito, mas o Espírito Santo, ele também nos dá revelações. E no verso 30 diz que, correndo, Filipe se aproximou e ele subiu ao carro. Ele subiu na carruagem. O etíope estava lendo o profeta Isaías e Filipe perguntou para ele: entendes tu o que lês? E no 31, o homem respondeu para ele: como poderei entender se alguém não me guiar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele, que explicasse para ele a Escritura. E a Escritura que ele estava lendo de Isaías é em 53, 57, 8, e diz: como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. É o que aquele etíope estava lendo. E ele não entendeu. Então diz também, em sua humilhação não lhe fizeram justiça. E quem contará sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. No 34. Perguntou o eunuco a Filipe. Ele disse para Filipe: peço-te que me digas de quem falou isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro. No 35 diz: então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. Mas eu vou voltar novamente, porque com certeza Filipe explicou para ele quando disse: como ovelha foi levado ao matadouro, no 32, como ovelha foi levado ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia. É verdade, porque a história conta para nós que o Senhor Jesus foi levado à cruz do Calvário, humilharam ele, cuspiram nele, fizeram uma coroa de espinhos, caluniaram ele, injuriaram ele, amaldiçoaram ele. Ele acabou sendo humilhado muito. Então diz que foi como uma ovelha que não abriu a sua boca, que foi mudo. Em sua humilhação não lhe fizeram justiça. E quem contará a sua geração? Isso aqui vem de quando Deus falou com Abraão. Vamos nos lembrar que Deus disse para ele que ele ia ser pai de muitas nações, que era para ele contar as estrelas do céu, que a geração dele e a descendência dele ia ser que nem elas. Ele ia ser pai de muitas nações e ele ia dar para aquela descendência, aquela herança, eles iam herdar aquilo, ia ser a bênção deles, da descendência dele. Falando não do seu filho Isaac, mas de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que Deus ia enviar no futuro. Então isso aqui se cumpriu, a frase aqui que diz: e quem contará a sua geração? E é mesmo porque Abraão, ele não conseguiu contar as estrelas do céu para saber quanto que ia ser a sua geração. Essa geração começava desde o Senhor Jesus e ele ia herdar aquela geração que não dava para contar, que é a sua igreja feita, a sua congregação feita por homens e mulheres de diferentes lugares do mundo que vão se dispor, que dispõem os seus corações para Deus. Então diz aqui: quem contará a sua geração, porque sua vida é tirada da terra? E é verdade, porque aquela parte humana que Deus criou morreu na cruz do Calvário. Mas depois o Senhor se glorificou e ressuscitou no terceiro dia. E diz aqui que Filipe começou a ensinar para o etíope as Escrituras, porque ele estava lendo as Escrituras e ele começou a ensinar para ele, para que ele conhecesse da vida eterna. No capítulo 17 de Atos 17, no verso 11, diz: o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam num lugar, numa cidade, na Tessalônica, e diz que eles evangelizaram lá.
no verso... Eles iam evangelizar os discípulos, eles viajavam muito para todos os povos, os povoados, as cidades, eles iam lá evangelizar, porque naquela época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Porque aqui nós estamos falando e até no Japão estão nos ouvindo e vendo. É muito legal. Mas naquela época não era assim. Os apóstolos tinham que viajar para os lugares. E diz aqui no verso 11... No 10, imediatamente os irmãos enviaram durante a noite Paulo e Silas até Bereia. Eles, ao chegarem, entraram na sinagoga dos judeus. Eles iam evangelizar naquela cidade. E diz, estes eram mais nobres que os de Tesalônica, os de Bereia, pois receberam a palavra com toda a avidez, quer dizer que eles dispuseram os seus corações para receber a palavra do evangelho, examinando cada dia as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Então, os habitantes da Bereia diz que eles ouviram os apóstolos quando eles falaram da palavra do Senhor e falaram do Senhor Jesus, do novo método de salvação, e diz aqui que eles também examinaram, esquadrinharam, quer dizer, eles leram as escrituras, eles analisaram e compararam, olharam num lado e no outro, atrás e à frente, eles olharam todos os versos das escrituras para ver se realmente eles concordavam com o que os apóstolos ensinaram para eles naquela época. E aconteceu, eles leram as escrituras e perceberam que realmente era verdade as experiências que os apóstolos estavam contando para eles com o que estava escrito na Bíblia sobre o Senhor Jesus quando ele esteve pregando e fazendo milagres e sinais e falando que ele era o Salvador. No verso 12 diz, assim creram. Os da Bereia acreditaram, muitos deles creram, bem como mulheres gregas de alta posição, quer dizer, mulheres ricas, e não poucos homens. Diz que muitas mulheres que eram ricas, que eram de boa posição financeira, e homens também, mesmo que fossem menos do que as mulheres. E acontece hoje também. O Senhor, Ele sabe todas as coisas e só Ele sabe por quê. Nós aqui estamos aprendendo e valorizando que esquadrinhar as escrituras é a melhor coisa. Percebam que o povo da Bereia, eles esquadrinharam, eles examinaram as escrituras porque eles não ficaram convencidos com a pregação dos apóstolos. Eles falaram, peraí, vamos analisar, vamos examinar as escrituras. E quando eles viram que realmente era verdade, eles falaram, acreditamos em Cristo. E é uma bênção muito grande para eles, porque eles examinaram as escrituras e eles acharam a vida eterna, o Senhor Jesus e o seu evangelho verdadeiro. Vamos continuar em Atos 18, o 18 no 24 até o 28. Aqui temos o Apolo. Apolo era também um outro apóstolo, um outro discípulo que pregou. Os apóstolos, eles distribuíam o trabalho, uns iam para um povo, outros iam para o outro, eles concordavam e eles iam a pé ou pelo barco, pelo mar Mediterrâneo, para evangelizar e falar da palavra do Senhor. E no verso 24 diz, chegou então a Éfeso um judeu chamado Apolo. Aqui diz que Apolo, ele estava pregando na cidade de Éfeso, que fica na Turquia. E eu suponho que ele chegou pelo mar Mediterrâneo, era a rota deles para chegar lá. E ele estava pregando em Éfeso, e lá em Éfeso diz que tinha um judeu chamado Apolo. Eu falo que Apolo estava pregando, mas na verdade era Paulo. Era o apóstolo Paulo quem estava pregando. Foi ele quem viajou. O apóstolo Paulo, ele ia com os outros discípulos. Fala que ele ia com o Silas, o Timóteo. Eles iam acompanhando ele. E muitas outras pessoas, eles viajavam e distribuíam o trabalho, indo uns para um lugar e outros para um outro lugar para evangelizar e poupar tempo.
E Paulo, quando ele esteve lá, a Bíblia diz que ele viajou muito pelo mar Mediterrâneo, em todas aquelas cidades da costa de praia. Diz aqui que quando eles chegaram lá, em Bereia, os habitantes eles ficaram atentos, examinando as escrituras para ver se era verdade o que eles estavam pregando. Mas quando eles chegaram numa cidade que chamava Cesareia, diz que eles ficaram algum tempo, porque a Bíblia diz que o apóstolo ele sempre ficava bastante tempo nos lugares. E no verso 24 diz que chegou então a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria, se eu não me engano, é no Egito. E diz, varão eloquente. Percebam que esse homem era um varão eloquente, era uma pessoa que tinha estudado, era um filósofo. Ele era um filósofo. Diz que era poderoso nas escrituras. Eu não sei, esse senhor, como que ele tinha se preparado, onde que ele tinha estudado, porque diz que ele era poderoso nas escrituras. Ele leu muito as escrituras. Parece que ele sabia de cor as escrituras. E diz que ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, e sendo de espírito fervoroso, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, apesar de conhecer somente o batismo de João. Então ele tinha conhecido João Batista e ele tinha sido batizado com o batismo de João, mas aquilo foi suficiente para ele começar a ler as escrituras e esquadrinhar elas e descobrir que o Senhor Jesus era a verdade, que ele era o caminho, que ele era aquela nova fase, aquela bênção, aquele caminho de vida eterna que Deus tinha anunciado tanto nas escrituras dele, nos livros dos profetas. Então, esse homem, ele virou eloquente e poderoso porque ele entendeu, além de decorar as escrituras, ele entendeu elas. Por quê? Porque, com certeza, quando Deus viu o coração dele e a intenção dele de descobrir a verdade, Deus deu a inteligência e o conhecimento para ele entender e compreender as escrituras. E diz aqui que ele começou a ensinar e começou a falar com ousadia, quer dizer, com liberdade, com sabedoria e conhecimento na sinagoga. Mas quando Priscila e Aquila o ouviram, tomaram-no à parte e expuseram-lhe mais precisamente o caminho de Deus. Priscila e Aquila eram um casal que também pregava com o apóstolo Paulo. Eles tinham cuidado muito de Paulo, davam comida para ele e um lugar onde ficar, davam dinheiro para ele, para os gastos da evangelização, para as despesas que ele tinha. E Deus também tinha dado para eles o espiritual, os dons. E o apóstolo Paulo, ele gostava muito daquele casal de Priscila e Aquila. E quando eles ouviram aquele homem que era tão eloquente, que sabia tanto das escrituras e falava de João, do batismo de João, eles falaram, aqui nós temos a chance de falar precisamente para ele de Cristo. E eles tomaram ele à parte e ensinaram para ele. No verso 27 diz, querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ele lá chegando foi de grande proveito aos que por meio da graça haviam crido. Por meio da graça, quer dizer, do Evangelho do Senhor Jesus, eles tinham acreditado, porque com vigor refutava em público os judeus, ele sendo judeu também. Fala que refutava publicamente os judeus, demonstrando por meio das escrituras que Jesus era o Cristo. Então, essa aqui é uma grande bênção para aquele homem, para aquele Apolo, que era um judeu, que foi um leitor grande, que esquadrinhou e estudou as escrituras, a palavra do Senhor. Deus deu para ele aquela grande bênção. Levou ele e introduziu ele no caminho certo, porque ele chegou e achou os discípulos do Senhor.
Ele achou, se deparou com os filhos de Deus lá e eles abriram ainda mais os olhos dele para ele entender a doutrina. E daí para frente, eu suponho que ele continuou estudando e examinando as Escrituras com um ponto de vista diferente. Não mais só pelo batismo de João, mas pelo Senhor Jesus, pelo Messias e o Salvador do mundo. Isso aqui é maravilhoso. Essas coisas aqui, hoje, nós temos visto algumas pessoas, muitas pessoas, nós temos visto coisas parecidas acontecerem. Pessoas que têm um coração sincero, que amam a Deus, que desejam conhecer a Deus e desejam agradar ao Senhor. Então Deus leva eles da sua mão, conduz eles até eles chegarem no lugar onde eles têm que chegar para ser abençoados. E Deus abençoa eles. Deus abençoa a vida espiritual dele e a vida material deles também. E um dia dá para eles a vida eterna, que é o mais formoso. Então aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus vê os corações. Diz a Bíblia que os corações humilhados e tristes Ele nunca vai desprezar, porque Ele ama aqueles que têm um coração sincero. Deus abençoa e abre as portas para eles. Então Deus dá para nós aquele desejo de continuar lendo a Bíblia para aprender como que nós temos que agradar ao nosso Deus, o que nós temos que abandonar, o que nós temos que deixar de fazer para agradar ao nosso Deus. E a cada dia nós estamos buscando aquilo, a cada dia nós estamos procurando e investigando como que nós temos que agradar a Deus. E se nós estamos fazendo alguma coisa errada, vamos abandonar, porque nós gostaríamos de agradar a Deus. É isso que nós aprendemos. E esse aqui é o nosso professor. A leitura nos ajuda. Nós aprendemos muitas coisas porque com as experiências dos outros nós aprendemos. Por que eu falo aquilo? Porque eu me lembro que uma vez chegou uma mulher na igreja e ela só tinha uns 6 meses, uns 6, 8 meses na igreja, que ela tinha começado a vir na nossa igreja. Ela estava muito nova. Ela tinha só alguns meses na igreja e ela tinha umas 3 filhas. E as 3 filhas estudavam em escolas de freiras católicas. As filhas dela estudavam num colégio católico. E um dia exigiram delas que tinham que fazer a primeira comunhão. Forçavam eles a fazerem a primeira comunhão, e quem não fazia era expulso do colégio. E aquela mulher que já estava na nossa igreja, ela estava muito aflita, ela estava muito preocupada, muito triste, porque ela pensou, mas o que eu vou fazer agora? Eu não quero que as minhas filhas façam aquela primeira comunhão, porque eu sei que vai ofender a Deus, porque a idolatria, aquilo lá é uma tradição, uma coisa inventada. Mas o que eu faço? Porque se eu não fizer, vão expulsar as minhas meninas do colégio. Não sei o que eu vou fazer. Ela estava sofrendo. E um dia desses, nós estávamos orando no louvor e o Espírito Santo, Deus na sua misericórdia, na sua sabedoria, disse para ela: eu vou te dar permissão. O Espírito Santo disse: eu vou te dar permissão de você fazer uma coisa que você não deve fazer, que nem você nem ninguém deveria fazer. Não deveriam fazer, mas eu vou te dar a permissão para você fazer. Ela estava sofrendo por causa daquele assunto. Mas Deus, na sua misericórdia, como ela era tão nova, não exigiu dela. Com certeza, se tivesse sido eu, o Senhor não ia falar para mim que Ele ia me deixar fazer uma coisa dessas. Eu não, Ele não ia ter me permitido. O Senhor ia ter exigido de mim e ia ter me castigado se eu fosse desobedecer. Ele ia falar para mim: você já sabe a doutrina, então se decide. Olha lá, se você quiser ver as consequências. O Senhor com certeza ia dizer isso aí pra mim, porque eu já conheço a doutrina, porque eu já esquadrinhei, eu já sei o que é bom, o que é ruim, o que eu posso e não posso fazer. Mas então o Senhor comigo, Ele não ia ter aquela misericórdia. Ele teve misericórdia com ela porque ela estava muito nova na igreja.
Então, vocês percebem que quando nós esquadrinhamos as Escrituras, nelas temos a vida eterna. Deus, Ele é quem nos ensina. E por que eu falei aquele testemunho para vocês? Porque aqui nós achamos experiências de pessoas, de muitas pessoas que fizeram coisas boas e fizeram coisas erradas. Quem fez coisa boa, Deus abençoou. E quem fez coisa errada, Deus maldisse, castigou. E nós achamos aqui experiências que falam, mas isso aqui aconteceu também com fulano, isso aqui aconteceu com o Carlos. E aí vocês podem refletir, isso aqui aconteceu com essa pessoa. Por exemplo, uma coisa aconteceu com Salomão, até poderia acontecer comigo hoje se eu fizer a mesma coisa que ele fez. Então eu preciso me cuidar daquilo, eu preciso tomar cuidado do que essa pessoa aqui fez na Bíblia, porque ele pecou desse jeito e Deus castigou ele desse jeito, mas hoje pode acontecer também comigo. Eu poderia fazer a mesma coisa? Aí eu penso, será que eu faço? Será que eu não faço? Porque quem fez aquilo se deu mal. Então, se eu fizer aquilo, provavelmente eu vou me dar mal. Das experiências que as pessoas passam, nós também aprendemos. Naquela profecia, eu percebi que era uma coisa ruim. Quando o Senhor disse para aquela senhora, para aquela mulher, que era uma coisa errada a primeira comunhão, eu estou falando aqui com os crentes, os irmãos da igreja. Eu não estou falando com as pessoas que ainda não estão na igreja, aqueles que ainda têm a sua própria religião. Isso aqui não é para vocês, fiquem tranquilos, porque aqui eu estou dando um ensinamento geral. Mas só vão aceitar aqueles que já estão na igreja, que já entenderam. Tem pessoas que elas ainda estão nas suas próprias religiões, mas estão ouvindo os ensinamentos. Vocês aqui são livres. Não achem que eu estou forçando vocês a fazer nada, tá? Eu estou dando um exemplo, que nós aprendemos aquilo que o Espírito Santo ensina para nós. E das experiências que as pessoas passam, aquilo que está escrito na Bíblia e daquilo que o Espírito Santo ensina para nós na vida real. Nós aprendemos muito. Eu vou dar para vocês um outro exemplo. Eu sei que isso aqui é muito difícil para muitos, mas eu vou ensinar para nós conseguirmos aprender o que eu quero falar para vocês. Que nós aprendemos das experiências dos outros, nós aprendemos porque precisamos também pegar aquelas experiências para nós. Não pensar, que isso aqui só aconteceu com o João. Mas não, aquilo que aconteceu com o João pode acontecer comigo também. E por causa disso, quando o Espírito Santo ensina uma coisa para alguém, então nós também aprendemos e pensamos, isso aí é ruim, isso não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Outra pessoa também era um crente antigo da igreja. Ele fazia muitos anos que estava na igreja, faz uns 10 anos que ele estava na igreja. E ele era um homem solteiro. E ele conheceu uma jovem que não era da igreja. Bem, eles se apaixonaram, viraram namorados. Não, acho que eles começaram a sair. E eles queriam virar namorados. E ela era da outra religião. Ela era da outra religião com a sua família. E ela exigiu dele, falou, se você quiser que eu for na sua igreja, na sua congregação, você vai ter que ir na minha também. E ele, para agradar ela, disse que sim, que ele ia. E ele realmente foi lá, na outra igreja X. Ele disse que ele sentou no fundo e ele só fechou seus olhos, ele não participou de nenhum dos rituais, ele fechou os olhos, ele ficou orando para Deus, porque ele disse... Bem, Deus está em todos os lugares, eu vou orar aqui para o Senhor, Deus me perdoe, Ele sabe a minha situação, eu tive que fazer porque eu tinha um compromisso com ela para estar aqui. Ele fez isso em segredo, só ele e ela que sabiam. Quando ele viajou, porque isso foi numa cidade longe, num país diferente que aconteceu aquilo, quando ele voltou daquele país e ele chegou na nossa congregação, sem ninguém ficar sabendo daquilo que tinha acontecido, quando nós oramos, o Espírito Santo falou com ele. Disse para ele, por que você está orando para mim? Porque você orou para mim em lugares onde eu não estou nem me manifesto.
Você tem que ser respeitoso de mim. Onde que você vai fazer as suas orações? Foi isso que Deus falou para ele. E aquele homem ficou assustado. Ele ficou pasmo, porque ele falou, realmente, eu fui naquela igreja, naquele lugar, daquela religião X, e lá eu achei que eu estava fazendo bem, que eu podia fazer isso para agradar ela. E o Senhor chamou a atenção dele. Falou para ele, eu não tô lá, nem eu me manifesto. Você não tem que ficar orando para mim lá. E eu aprendi. Aquele ensinamento foi para mim. Ele com certeza, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, mas eu também aprendi. E quando as pessoas vêm agora me perguntar, elas falam, será que eu posso ir na religião X porque meu esposo, porque a minha esposa, meu pai, minha mãe, meus tios, a sociedade, eles querem que eu vá lá porque tem tal festa, tal cerimônia? Será que eu posso ir? E eu falo, você não pode, porque Deus não gosta daquilo. Mas onde que eu aprendi? Eu aprendi na vida real, na vida prática, quando o Espírito Santo nos ensinou. Porque aqui na Bíblia nós não temos esse caso específico. A Bíblia fala, não sejam idólatras. Mas não tem o caso específico, como eu conto aqui para vocês, porque com as experiências que as pessoas passam todos os dias, nós aprendemos na igreja. E aí nós entendemos as escrituras. E eu falo, faz sentido, porque o Senhor aqui, nessa escritura, ele ficou tão bravo com aquelas pessoas que fizeram isso e isso aqui. Agora eu entendo por que o Senhor agiu desse jeito, porque ele foi duro com aquelas pessoas, porque ele foi forte. Agora eu entendo, porque agora nós vemos o que acontece na nossa vida real, acontecem tantas coisas e o Espírito Santo chama a nossa atenção. O Senhor pode até tirar as nossas bênçãos. É disso que nós aprendemos e esquadrinhamos as Escrituras. Aqui eu aprendo e complemento com a minha vida prática e real. Eu faço complemento com as vivências de todos. Então, nós aprendemos e aí nós conseguimos analisar e falar, aqui nós achamos essa situação. Aqui a Bíblia fala coisas gerais, por exemplo, mas às vezes na nossa vida prática, na nossa vida normal, acontecem coisas específicas para cada pessoa, mas isso aí também é para nós. Então, nós aprendemos desse jeito. E para que serve esquadrinhar as Escrituras? Esquadrinhar as Escrituras é importante porque nelas vamos achar a vida eterna. Isso é verdade. Nós estamos lendo aqui em Atos 18, 24 até o 28. Nós já lemos e agora vamos continuar em 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15, no verso 3. Aqui está falando, aqui também temos o testemunho que a vida do nosso Senhor Jesus, a vida dele, a alma dele, a personalidade dele, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, foi ele quem veio. É ele porque as Escrituras falam assim dele, testificam dele. 1 de Coríntios, capítulo 15, no verso 3, no 1 diz, além disso, irmãos, notificarei a vós o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, no qual também estáis firmes, pelo qual também, se retiverdes a palavra que vos tenho pregado, sois salvos, se não crestes em vão. Porque, e é aqui onde eu queria chegar, em primeiro lugar, transmiti-vos o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Conforme estava escrito no livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, conforme foi falado por Moisés e está falando nos Salmos, conforme segundo todas aquelas Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. No 4 diz, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras. As Escrituras falavam que o Messias, o Salvador, que iam matar ele, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E outros versos dizem que no dia depois
Em Oséias 6:2, vocês acham essa informação no Salmos 16, do 8 ao 10. Diz que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois dele ter ressuscitado. Ele apareceu para 500 irmãos de uma só vez. Desses, a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e ao último de todos, apareceu a mim como um nascido fora do tempo, disse aqui o apóstolo Paulo. Essa aqui é a verdade das Escrituras. Falam as Escrituras, atos reais, verídicos, exatos. Não há mentira, não há engano. Temos aqui a palavra que fica à mostra de todos os que desejam ler as Escrituras de Deus e também aqueles que gostariam de se juntar a nós na congregação quando as igrejas abrirem para desfrutar da palavra de Deus, para desfrutar das coisas de Deus. Eu acho que se passou um pouquinho do tempo, eu passei do tempo, eu peço desculpas, mas vamos abrir o livro de Lucas 24. Lucas 24. No 27 até o 32, aqui em Lucas, o Evangelho, que é quando o Senhor Jesus, que conta todas as experiências que o Senhor Jesus fez quando ele estava na terra, aqui fala da ressurreição, quando ele ressuscitou, depois dele ter sido sacrificado na cruz do Calvário, crucificado, aqui no verso 27, diz que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, diz aqui que 2 discípulos iam caminhando por um caminho que chama Emaús. E eles estavam tristes porque o Senhor tinha morto, o Senhor Jesus tinha morto, tinha sido sacrificado na cruz do Calvário, e eles achavam que estavam sozinhos, que iam ser perseguidos e também iam morrer. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam se lamentando e tristes. E fala aqui que o Senhor Jesus apareceu para eles, do lado deles, mas eles não perceberam que era o Senhor Jesus. Eles achavam que era um homem normal, que tinha passado pelo mesmo caminho. Ele perguntou para eles: do que vocês estão falando? Porque vocês estão falando um monte, vocês estão tristes. E eles disseram: como assim? Você é o único que não sabe. Você não sabe? Todo mundo ficou sabendo, todo Jerusalém, a Judá sabe, mas você não sabe o que aconteceu? E ele disse: mas o que aconteceu? O Senhor disse para ele: do que vocês estão falando? Ele disse: de Jesus, o Nazareno, que foi um homem perfeito, fez maravilhas, e ele veio redimir. Segundo ele veio redimir Israel, mas agora mataram ele e a gente não sabe o que fazer, nós estamos sozinhos. E agora? E o Senhor ficou ouvindo eles falarem dele mesmo. E quando eles falaram, no verso 24, eles falaram para o Senhor: e foram alguns dos nossos ao sepulcro, diz aqui, e aqueles que foram ao sepulcro acharam tal como as mulheres disseram, mas não viram o Senhor, porque fala a Bíblia que o túmulo estava aberto e o corpo não estava mais lá. E era a história que eles estavam contando para o Senhor. E eu imagino que o Senhor, dentro dele, estava rindo, ouvindo eles contarem a história tão triste. E o Senhor Jesus deixou que eles falassem e depois ele começou a falar com eles. E no verso 25, disse para eles: ó insensatos, e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse em sua glória? E diz aqui que o Senhor Jesus começou, no 27, e começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas.
todos os profetas. Explicava-lhes o que se referia a ele em todas as Escrituras. As Escrituras falavam de Cristo. E diz aqui que o Senhor começou a contar para eles e a explicar para eles. E é o capítulo que eu convido para vocês lerem, todo o capítulo aqui, porque o Senhor continuou caminhando junto deles e explicando para eles as Escrituras. E eles ficaram felizes ouvindo aquele homem. Ficaram surpresos porque todo mundo sabia do que tinha acontecido, menos ele. Mas aí o Senhor começou a falar com eles. E aqui no verso 32... E disseram um ao outro: não estava ardendo nosso coração dentro de nós, enquanto nos falava no caminho, quando nos abria as Escrituras? Eles sentiram alegria e felicidade, e outro disse: eu estava feliz, eu estava alegre, porque era o Senhor, era o próprio Senhor, eles não tinham percebido. Vamos para o 44. Aqui no 44, ele disse para eles... O Senhor Jesus disse para eles: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Quando ele estava vivo, antes da crucifixão, que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito de mim na lei de Moisés. Percebam que estava escrito do Senhor. Tudo que estava na lei de Moisés eram escrituras sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa disso que nós falamos que os sacrifícios dos animais naquela época representavam o sacrifício que o Senhor Jesus fez como cordeiro na cruz do Calvário. E depois, os crentes dele, nós, também sacrificamos o nosso corpo do pecado, nos afastamos do pecado, sacrificamos a nossa carne para conseguir agradar ao Senhor. Então, ele está falando aqui que tudo que tinha sido escrito do Senhor na lei de Moisés. Então, quando vocês lerem todos os livros de Moisés, que o Senhor Jesus e o Messias esteja nos seus pensamentos, porque é dele que fala a lei de Moisés. Vocês leem e não percebem. Acontece como aqueles dois homens que iam pelo caminho falando com o Senhor e não percebiam que era o Senhor do lado deles. O Senhor Jesus disse para eles que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Bendito seja o nome do Senhor. No 45, então ele lhes abriu a mente para que compreendessem as Escrituras. No 49 fala: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei vós na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Continuem aqui, não se mexam, porque eu vou enviar em vocês o Espírito Santo. E é muito formoso que ele falou para eles toda a Escritura, desde Moisés, os profetas e os salmos. E por último, vamos para a 2 de Timóteo. Em 2 de Timóteo, no capítulo 3. Aqui temos uma característica que Timóteo tinha e que o apóstolo Paulo, ele batia palma para ele, parabenizava ele por essa característica. Aqui em 2 de Timóteo 3, no verso 15. O apóstolo Paulo falava sobre Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo também fala para Timóteo que ele tinha que ensinar a doutrina, ele tinha que ensinar para os jovens, ele tinha que respeitar os mais velhos, tinha que ensinar para todos a palavra, que não era para ninguém menosprezar a juventude dele, era para todos valorizarem e respeitarem ele, porque ele tinha os dons, ele era evangelista. O apóstolo sempre lembrava para Timóteo aquilo e falava para ele ensinar para as pessoas a doutrina. Por causa disso, fala no verso 12: e em verdade, todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é normal. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, persiste naquilo que aprendeste e de que te persuadiste, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as Sagradas Escrituras. Do que ele estava falando? As Sagradas Escrituras que ele falava aqui, que desde a infância Timóteo
tinha aprendido, tinha estudado, tinha esquadrinhado e ele sabia as Sagradas Escrituras, era a lei de Moisés, eram os profetas e os salmos. Essas são as Sagradas Escrituras, onde Deus fala, onde Deus falava do nosso Senhor Jesus. E Timóteo, ele sabia, ele era especialista nesse conhecimento, porque desde a sua infância ele tinha sabido, ele tinha lido as Sagradas Escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé, que é o Evangelho, que é em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, não é inventada pelos seres humanos. Não é que os seres humanos inventaram escrever uma Bíblia. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça todos os seres humanos, a fim de que o homem de Deus seja apto, seja perfeito, totalmente preparado para toda boa obra. É para aquilo que serve esquadrinhar as Escrituras. Então, hoje, o meu convite para vocês, aqueles que ainda não leram a Bíblia, aqueles que têm preguiça de ler a Bíblia, se alguém tem preguiça de ler a Bíblia, ora e pede para Deus tirar de você aquele espírito de preguiça que você tem para ler a Bíblia, para Deus ajudar você a ler a Bíblia. E vocês, homens e mulheres, que até agora começaram a ouvir, que vocês têm curiosidade da vida eterna, você que tem curiosidade para ganhar a vida eterna, para obter ela, eu acho que sim. Diz aqui que a Escritura é inspirada por Deus. E para que serve? Ela ensina, ela redargui, quer dizer que ela esquadrinha a sua vida, o seu coração, a sua consciência, vai ensinar para você o bom e o mal, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, para corrigir, porque ela corrige as pessoas dos seus maus caminhos e instrui as pessoas a fazerem boas obras, para elas terem valores, virtudes, qualidades, para elas cumprirem os mandamentos de Deus. Desse jeito, vocês vão ser homens e mulheres perfeitos diante de Deus, preparados para obter a vida eterna. É para isso que eu convido vocês. Eu convido todos vocês a esquadrinharem as Escrituras. Vamos honrar o nosso Deus com aquilo. Vamos orar por nosso Deus. Padre Santo, Padre Celestial, bendito y alabado tu nombre, glorificado tu nombre. Te alabamos, te damos las gracias, te bendecimos, mi Señor. Grande eres, grande es tu nombre. Tu nombre sea alabado, enaltecido por los siglos de los siglos. Te ensalzamos, Señor. Eres digno de las alabanzas de todos los seres, que toda la humanidad, que todos se humillen delante de ti, te alaben, te glorifiquen, te reconozcan. Bendito seas para siempre. Eres nuestro Dios. Eres ese Dios de Moisés, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres nuestro Dios. A ti, mi Señor, te invocamos. A ti te clamamos. A ti levantamos nuestra voz para honrarte, para glorificarte, para decirte que eres bueno, que eres justo, que eres misericordioso, que perdonas. Eres lento para la ira, que nos tienes paciencia. Padre Santo, extiende tu mano. Extiende tu mano sobre hombres y mujeres que tanto te necesitan. Todos te necesitan. Los seres necesitan tener la presencia tuya. Necesitan tener experiencias contigo. Muéstrate a cada uno, mi Señor, muéstrate. Muéstrate a la gente, mi Señor. Mira a aquellos corazones que sufren, aquellos corazones tristes. Ellos te necesitan. Acude, mi Señor. Inclina tu oído. Mira, Señor, a cada persona. Gracias, mi Señor.
Gracias, eterno Dios. Ayúdanos y enséñanos a alabar tu nombre. Ayúdanos a glorificarte, a ensalzarte y a alabarte, a honrarte. Ayúdanos a sacar el primer lugar para ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Y también, mi Señor, en este momento te pido que extiendas tu mano sanadora. Eres médico divino. Tú das la vida, tú das la salud. Señor, extiende tu mano. Mira a todas las personas que están enfermas, que sufren. Aquellos que tienen dolores constantes en su cuerpo. Aquellos que sufren en todos los sentidos. Enfermedades psíquicas también. Enfermedades espirituales. Extiende tu mano y sé tú libertando a cada uno. Señor, a aquellos que sufren de brujería y hechicerías. Ellos sufren por maldiciones. Te pido, Señor, que tú reprendas todos esos espíritus malos que hacen sufrir a las personas, que amargan, que llenan de tristeza, los llenan de desespero, de deseo de quitarse la vida, de no vivir más. Ten misericordia de todos ellos, Señor. Extiende tu mano, liberta, limpia, rompe las cadenas y las ataduras. Gracias, mi Señor. Sana, Señor, toda clase de enfermedad. Gracias, Padre Santo. Bendice, limpia, bendice los niños. Ayúdales para que ellos sientan en su corazón el deseo de aprender tu palabra, tus caminos, que ellos tengan también ese anhelo de escudriñar tu palabra. Bendice, mi Señor, a todos. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor aquele coro que chama Cada Dia com Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. A glória seja para o meu Senhor. Obrigada, Senhor. Deus abençoe vocês grandemente. Deus fique com vocês. Tomara que o Senhor, Ele fique atento a ouvir as tristezas, as petições e os desejos dos seus corações. Que Deus fique sempre com vocês e abençoe vocês a cada dia mais. Obrigada. Um beijo para as crianças e um abraço para todos. Deus abençoe. Muito obrigada.